Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre a sua vida. Hoje temos uma palavra nova da parte de Deus para trazer para você. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se você quer receber essas mensagens, põe lá no sininho. Se você gostar, curta e compartilhe a sua ideia, o que você achou. E se você tem alguma pergunta, pode colocar aí embaixo, tá bom? Vamos lá. Hoje nós queremos falar sobre um assunto interessante. Eu estava me lembrando de uma experiência que eu tive com a minha família, foi muito curiosa. Há uns anos atrás, meus filhos eram pequenos, eu tenho 3 filhos, e a gente tinha ido num domingo despretensioso almoçar na casa da minha sogra, do meu sogro, e enquanto estávamos lá caiu uma chuvona. E nós morávamos num sobradinho ali na Vila Cordeiro e voltamos para casa. Quando nós chegamos em casa, a nossa casa ficava numa baixada e estava uma lagoa, assim. Nós exclamamos os 5 no carro, nossa casa, foi assim. Aí chegamos em casa, entramos com o carro, as águas estavam um pouquinho para baixo, mas vinham subindo, tinham entupido ali o córrego Jurubatuba ali, e uma questão lá que eu não entendo lá direito de limpeza e tudo mais. O fato é que a água vinha subindo, a chuva já tinha parado. E nós entramos em casa e ficamos, o que vamos fazer? A água vai subindo, o que vai acontecer? Nossos vizinhos, muitos vizinhos lá, com problemas com as suas casas, tirando sofá, vocês sabem como é isso, né? E nós entramos e com as crianças, nós nos ajoelhamos para pedir auxílio para o nosso Pai Celestial. E oramos de joelhos e veio uma palavra, né? Abrimos a palavra de Deus e veio o Salmo 32. Pelo que todo aquele que é justo orará a ti a tempo de te poder achar, e até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Uau! Salmo 32, 6. Na hora nós nos conversamos e falamos, não, Deus não vai permitir que a nossa casa fique debaixo d'água. Com todo o respeito pelos outros vizinhos, coitados, a quem ajudamos, mas ficamos ali torcendo. A água veio, e quando ela chegou na divisa da nossa sobradinho com o sobradinho do lado, a água parou ali. Isso foi uma experiência importante para mim, para minha esposa, para os meus filhos. E hoje eu queria falar sobre isso. Livra-nos, Senhor, da inundação, não é? A inundação pode ser como essa, uma inundação real, água que está subindo, não é? Mas pode ter outros significados na Bíblia, né? Então, a continuação desse versículo 7 do mesmo capítulo 32 faz assim: pois tu és o meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de alegres cânticos de vitória. Então, me guardas da aflição, logo em seguida que ele fala da inundação, ou seja, a inundação pode ser uma inundação de tristeza, uma inundação de incerteza, pode ser algo que venha sobre nós e nós estamos clamando, então, Senhor, guarda-me, Senhor, e se eu estiver fiel diante de Ti, pela Tua graça, vem sobre mim para que eu não me afogue quando vier a inundação, porque o Senhor me guarda da aflição, o Senhor é o meu esconderijo. Uma outra versão, ainda no mesmo versículo, fala: por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Grandes ondas de sofrimento, que coisa interessante. Olha só, então quer dizer que podem ser angústias que vão inundar a nossa vida, ou sofrimento que vem nos sobrecarregar, não é? E fazer com que a gente se afogue nestes sofrimentos. Que coisa! Mas a palavra de Deus, ela explora um pouquinho mais isso, não é? Falando desses inimigos poderosos. Porque o que é uma inundação? Você chega num momento que você não consegue respirar, você está sucumbindo, você está se afogando, você não tem a quem recorrer, e ali você vê chegar o seu dia, o seu momento de partir dessa terra. O Salmo 124, ele fala assim, um texto lindo, né? Fala: e se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram. Então, aqui não são aflições, aqui não são ondas de sofrimento, mas são inimigos. Eles nos teriam engolido vivos com a sua ira ardente, e as águas nos teriam encoberto, e a sua correnteza nos teria afogado. Ó, que correnteza é essa? Correnteza dos inimigos?
Elas nos teriam encoberto? Nos teriam afogado? Sim, diz o texto, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Mas louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes, ou não nos deu por presa aos seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres e voamos como um pássaro. Então vejam que aqui existe um outro significado, que é o tema armadilha, laço, cilada, armação. Pode ser que você esteja passando por uma inundação que você não consiga sair dela. Sabe aquele negócio que você, quanto mais você luta, mais você se enrola? Sabe qual é o princípio da areia movediça? Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Às vezes você está passando por isso e a palavra de Deus diz que essas águas violentas com a sua fúria vêm sobre nós. Inimigos, armadilhas, trapaças, laços que foram armados, como de um pássaro mesmo, né? Quando eu era pequeno eu armava armadilha para pegar passarinho, né? E a gente sabia o que era isso. Situações nas quais nós estamos vendidos. Esse é o significado aqui, perdidos, enredados, que fogem do nosso controle, situações maiores do que a gente, que vão nos afogando, não é? Como essa areia movediça, como armadilhas engendradas, das quais não conseguiremos escapar se não for por uma força externa. Nossas próprias forças só nos ajudam a afundar, nós não conseguimos enxergar uma saída, né? Situações que parecem sem solução, né? Eu me lembro, eu viajei de navio e uma vez, na primeira viagem que eu fiz, eu ainda era jovenzinho, eu tinha entrado na faculdade, né, de engenharia, meu pai tinha me dado essa viagem de presente e eu me lembro que eu olhei o barco e falei, nossa, que esse barco nunca vai afundar, isso aqui é gigante, todo de ferro, pesadíssimo. Mas eu me lembro que quando nós saímos do Porto de Santos aqui, nós fomos entrando no alto mar e o barco começou a tremer. Cada onda que passava, aquilo impressionou meu coração. Fiquei lá na frente, na proa, e só vendo a potência das ondas do mar, a potência das grandes águas, não é? O Salmo 93, ele fala assim, o Senhor reina, ele está vestido de majestade, o Senhor se revestiu, se cingiu de fortaleza e poder. O mundo está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, ó Senhor. Tu és desde a eternidade. Os rios se levantam, ó Senhor. Os rios levantam o seu ruído, os rios levantam suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas ou os grandes vagalhões do mar. O Senhor nas alturas está estabelecido e Ele é maior do que qualquer inundação, qualquer água grande, qualquer onda que venha nos afogar. Esta é a promessa dele em todos esses textos, não é? Fantástico isso, saber que o nosso Deus está ao nosso lado, que Ele vai batalhar as nossas batalhas. E quando a gente estiver naquele momento que a gente não está enxergando nada, que estamos próximos de sucumbir, aquela mão poderosa vai ser esticada, aquela voz magnífica do Senhor vai falar e as águas vão obedecer. É o que aconteceu lá em Marcos, capítulo 4. Nós todos conhecemos esta passagem que eu vou ler, né? Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou, e as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus, no entanto, dormia na parte de trás, na polpa do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos foram lá e o acordaram, dizendo, mestre, nós vamos morrer. Os discípulos, a maioria deles, eram pescadores, sabiam o que estavam falando. O Senhor não se importa? Olha só esse sentimento. Será que o Senhor não se importa que a gente se afogue? Como assim você está dormindo aí? Como assim você está dormindo dentro do meu barco? Como assim você não ouviu a nossa oração? Como assim você está permitindo que a gente passe por isso? Como assim as ondas estão nos afogando? Esses grandes inimigos, essa grande armação está acontecendo e o Senhor não faz nada. E Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-se, silêncio.
aquieta-te. E de repente o vento parou e houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com medo? Certamente dizendo: eu não estou aqui, cara. Por quantas coisas vocês já passaram? Quantos milagres vocês já viram? Ainda não têm fé? Ele pergunta. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Imagina para eles, pescadores, virem aquilo tão forte acontecer e eles falarem: ele falou e o mar acalmou. Ele falou e o vento aquietou. Queridos, nós estamos diante do nosso Jesus, que está no nosso barco, que Ele está conosco, que Ele cuida das nossas vidas, Ele está presente no meio da tempestade, dos grandes rios que se levantam, das grandes ondas, das inundações. O Senhor Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías 43, versículo 2 diz: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado, estas não te afogarão. Quando atravessar os rios, você não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Esse texto de Isaías 43, ele prova o quão grande é o amor de Jesus, dizendo que Ele estará ao nosso lado. Às vezes a saída de Jesus não é o livramento para que a gente não passe por aquilo que nós estamos temendo, mas é estar conosco no meio da luta, no meio da inundação, para que nós clamemos a Ele e vejamos o seu milagre. Pode ser isso que esteja acontecendo agora, na sua vida, conosco. Pode ser isto que o Senhor esteja nos mostrando. Dependa de mim. Não clame só por um livramento para que não aconteça, porque se acontecer, eu quero te deixar claro, eu estarei ali com você. Vamos fazer uso do nome de Jesus. Vamos acordá-lo dentro do nosso barco, mas não acordá-lo como os discípulos sem fé, dizendo: você não vai ligar que a gente morra? Nós vamos morrer afogado. Mas vamos acordá-lo com aquele chamado do nosso Pai. Pai querido, venha ao nosso socorro, levanta-te, revela o teu braço forte, fala as tuas palavras de poder, invocamos o teu nome, nome que é sobre todo nome. Não invocamos o teu nome de maneira vã, como está escrito lá nos mandamentos, fazer menção do nome de Deus em vão. Não, nós fazemos o uso do nome do Senhor, Deus dos exércitos, da maneira correta e adequada. Senhor Jesus, vem em nosso socorro, dependemos de Ti, somos Teus, queremos Te seguir, queremos andar contigo. Amém, queridos? Então que assim seja na sua vida. Eu não sei por qual inundação você está passando, mas assim como os nossos filhos, eu e a minha esposa Sidoquinha, oramos naquela vez de joelhos e as águas vinham subindo e nós fomos livrados, que assim aconteça na sua vida também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor não está ausente, o Senhor não dormiu, o Senhor não viajou, o Senhor não foi passear, o Senhor não está distraído. O Senhor tem os seus olhos postos sobre aqueles que são teus e os seus ouvidos inclinados às suas orações. Esta é a tua promessa da tua palavra. Então, Senhor, tu, Jesus, que disse que estaria conosco até o final de todos os tempos, o Senhor está conosco aqui agora. Então vai de encontro, Senhor, à necessidade de cada um. Senhor, veio o nosso sofrimento, a nossa aflição. Nós que estamos muitas vezes envolvidos, Senhor, em situações que não conseguimos nos desvencilhar. Que o Senhor quebre, Senhor, a armadilha, rompa, Senhor, o laço do passarinheiro, que o Senhor possa trazer livramento e, como diz a Tua palavra, como um pássaro, possamos escapar, voar com asas como águias e alcançar as alturas, Senhor, e depois olharmos para trás, para baixo e vermos que aquilo que estávamos passando horrível, não deveríamos temer, porque o Senhor estaria e estará ali conosco. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela Tua palavra, que ela possa fazer morada e fazer a diferença na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus queridos que estão ouvindo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. É isso, queridos. Mais e mais traremos gotas de luz, drops do céu, para cada um de vocês,
Semana que vem, quem sabe, teremos mais uma palavra da parte de Deus. Assim que Ele traz, a gente traz para vocês, tá bom? Se você quiser fazer parte do nosso casal, quiser compartilhar, por favor, compartilhe essa palavra, porque certamente alguém estará passando por algum sofrimento e você pode aliviar a sua dor. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.